Exemplo 7. Se um ponto P, né, situado no plano XY, com coordenadas XY, se move ao longo do gráfico de uma função y igual a 1 sobre x, se a abscissa varia a razão de 4 unidades por segundo, qual é a taxa de variação da ordenada? Né? Então, o x varia 4 por segundo, 4 unidades por segundo, e eu quero saber qual que é a taxa de variação do y quando o x é 1 sobre 10. Em relação à abscissa, quando a abscissa, que é x, for 1 sobre 10. Então, eu quero a variação de y. Então, eu quero a variação de y em relação ao tempo. Só que o y depende de x. Então, eu vou ter a derivada, isso é a regra da cadeia, né, derivada composta. Então, a derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação ao tempo. Né? Então, eu tenho o seguinte... Eu sei que a derivada, né, de x em relação ao tempo é a variação da abscissa em relação ao tempo. Ó. A variação da abscissa é 4 unidades por segundo. Então essa derivada é 4. E quem é a derivada de y em relação a x? Eu sei que o y é 1 sobre x. Então o y, como ele é 1 sobre x, então isso é, como o x tem potência 1 aqui embaixo, passa para cima negativa. Então isso é x a menos 1. Então quer dizer que a derivada, né, a derivada de y em relação a x, vai ser a derivada desse expoente, a regra do expoente. Cai o menos 1, subtrai 1 no expoente, né? Então vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 2. Potência negativa você pode jogar para baixo. E aí tira o sinal. Né? Eu joguei para baixo e tirei o sinal. Ok? E aí, então, é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, quer dizer que essa derivada aqui, ela é menos 1 sobre x ao quadrado vezes 4. Então, é menos 4 sobre x ao quadrado. Então, essa daqui é a expressão que nos dá a taxa de variação da nossa função, né, da nossa y em relação a t. Na verdade, em relação a t. E aí, como a gente quer saber em x igual a 1 sobre 10, é só calcular o valor no ponto. Então, quer dizer que a variação de y em relação a t no instante, né? Então, para x igual a 1 sobre 10, isso vai ser menos 4 dividido por 1 sobre 10 ao quadrado. Então, isso é menos 4 dividido por 1 sobre 100. Então, aqui eu tenho divisão de fração. Preservo a primeira, multiplico o inverso da segunda. Então isso é menos 400. Tá? Então menos 400 é a taxa de variação do y em relação ao tempo. Então eu tenho menos 400 unidades por segundo. Então, portanto, quando a abscissa do ponto P, né, for 1 sobre 10, e está crescendo a uma taxa de 4 unidades por segundo, a ordenada ela decresce, porque eu tenho um sinal negativo aqui na derivada, ela decresce numa razão de 400 unidades por segundo. Né? Intuitivamente podemos perceber isso analisando o gráfico da função, né? O gráfico de 1 sobre x. Então, o gráfico de 1 sobre x, a gente tem exatamente aqui, ó. Olha só. Então, para 1 sobre 10, então ele é bem próximo aqui de zero. Então, o x varia pouco, mas o y varia muito. Né? Então, essa que é a ideia. Né? O x varia bem pouco, mas o y vai decrescer muito rápido aqui próximo de x igual a zero. Né? Então, o ponto está percorrendo aqui, ó, esse gráfico, ponto P. Tá? Então a gente consegue entender geometricamente, né, entender essa interpretação quando a gente olha para esse gráfico. Né? Então o gráfico ela vem aqui e percorre. Então tem pequenas variações para x próximo de zero, dão grandes variações em y lá bem alto.